O que o parlamento brasileiro está fazendo que ainda não se pronunciou sobre o veredito das eleições de 2024 na Venezuela, que aconteceu no dia 28 de outubro, 28 de agosto? O que está acontecendo com nossos deputados, nossos senadores, que não têm um olhar para a América Latina? Será possível que metade do mundo já reconheceu que Edmundo Gonçalves foi eleito presidente da Venezuela, que nenhum país democrático do mundo reconheceu a eleição de Maduro? Mas aqui nós temos um presidente que fica em cima do muro e deixa o Brasil, que é uma potência sul-americana, fora do jogo político, fora do bonde da história. É claro que o Lula disse que não reconhece a eleição de Maduro. Bem, se ele não reconhece a eleição de Maduro, é porque o Maduro não ganhou as eleições. Mas por que ele não reconhece que Edmundo Gonçalves ganhou as eleições? Porque o Edmundo Gonçalves é um candidato de direita. E aí, o Lula sempre disse que tem que terminar a direita no mundo, que ela é uma ameaça. Então, não é que o Lula não reconhece a vitória de Edmundo. Ele reconhece, mas não admite. Por quê? Porque politicamente e ideologicamente ele é contra os governos de direita. Mas o Congresso brasileiro, o nosso parlamento brasileiro, que representa a vontade do povo brasileiro, precisa se manifestar com relação ao que está acontecendo na Venezuela. Então é importante que deputados façam, um abaixo-assinado e coloque lá uma resolução reconhecendo a democracia venezuelana, que teve uma eleição. Lá teve uma eleição. O povo foi na urna, votou. Então não pode ignorar que aconteceu uma eleição na Venezuela. Aconteceu, o povo foi para a urna e o governo brasileiro não reconhece a eleição de Maduro. Ou seja, alguém tem que reconhecer um ganhador, que é Edmundo Gonçalves. Então, os nossos deputados, principalmente esses de direita, estão perdendo o bonde da história. É preciso que alguém que esteja assistindo esse vídeo mande isso para o seu deputado, para o seu senador, e cobre dele essa atitude, que faça uma resolução conjunta e pegue o maior número de assinaturas de parlamentares possíveis, que são a favor da democracia, que são a favor da liberdade, que são a favor da transparência, que são a favor da soberania de um povo, que dê esse parecer e diga: nós, a Assembleia, nós, o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves, porque quer que a Venezuela seja uma democracia de fato e de direito. E aquele que não quiser assinar esse manifesto, ou esse memorando, ou essa pauta, que fique varrido da história, porque esse não é democrático. Aquele que se abster de assinar um termo reconhecendo a vitória de Edmundo Gonçalves, reconhecendo a democracia na Venezuela pelo voto direto dos seus membros, se ele não quiser reconhecer, é problema dele. É porque ele não é a favor de regimes democráticos. É porque ele não gosta de democracia. Então, essa lista saindo com metade mais um de senadores e deputados, ou deputados e senadores juntos, cada casa faz a sua manifestação, e declare para o mundo
o que o povo brasileiro quer, o que o povo brasileiro acredita. Nós, brasileiros, conclamamos vocês, parlamentares, que façam uma publicação que torne pública a vontade do povo brasileiro, que quer reconhecer uma democracia legítima, que quer reconhecer a eleição de 28 de agosto na Venezuela, que quer reconhecer o processo eleitoral que foi feito da forma transparente, como a oposição fez questão de mostrar. Porque o regime do Maduro não quis fazer transparência, quis esconder os fatos, por isso que nem Lula reconhece que Edmundo ganhou. Então é preciso que o Brasil faça parte desse conjunto de países, de nações democráticas que reconhece a eleição e reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves. E reconhece que lá está sendo feito uma ditadura, uma opressão contra o processo democrático. Então, não deixe de mandar isso para o senhor parlamentar. Não deixe de compartilhar isso, porque eles estão perdendo o bonde da história. E o Brasil não pode ficar à margem desse processo. Nós somos uma nação muito importante para a América Central, muito importante para a América do Sul, muito importante para as Américas, até para o mundo. O que pensa o povo brasileiro sobre as eleições da Venezuela? Que o parlamento se manifeste a favor do povo e diga: nós reconhecemos a vitória de Edmundo Gonçalves, que torne isso público. Bem, dito isso, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da história, né, de como que se aconteceu essas eleições lá. E eu vou trazer também, porque hoje, dia 30 de agosto, né, dia 30 de agosto, na parte da manhã, o Tribunal Supremo de Justiça da República Bolivariana da Venezuela se reuniu e deu vitória para Edmundo Gonçalves. Uai, João, como é que é isso? Explica isso. Sim, o Tribunal Supremo de Justiça da República Bolivariana de Venezuela deu o seu veredito hoje de manhã, nesse dia 30, e deu a vitória para Edmundo Gonçalves. E está penalizando as atitudes do Nicolás Maduro. Bem, então vamos explicar isso na prática para vocês. Vamos lá entender? Aí tem um vídeo aqui, inclusive eu vou passar, né, o vídeo, né, do tribunal dando as resoluções. Mas antes eu vou explicar para vocês entenderem quem é esse tribunal, tá certo? Bem, vamos começar por aqui, ó. Essa é a sede do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, tá certo? É aí que se reúne para decidir as questões máximas da justiça venezuelana, tá certo? Acontece, porém, que houve uma coisa muito ruim para a Venezuela. Na época que foi escolhido os membros do Supremo, né, os juízes que iam compor esse colegiado, né, houve, em 24 horas, esse governo chavista prendeu 3 juízes. 3 juízes. De 9, não sei de quantos, ou de 5, não sei de quantos, que é o total de juízes dessa corte, para fazer maioria. E depois parece que indicou membros dele lá. E aí se apoderou do Tribunal Supremo de Justiça. E aí a sociedade venezuelana passou a entender que este tribunal que está aí, né, que essa turma que hoje ocupa essa instituição, é como eu disse nos vídeos anteriores, né? É a turma da alfaiataria. É aquele pessoal, vai lá na alfaiataria, tira as medidas, põe uma toga e nós vamos te julgar lá. Não é que foi escolhido pelo povo, de uma assembleia ampla, com milhões de venezuelanos votando, tá certo? Foi a turma da alfaiataria que foi para lá. Então, é considerado pelo público, pelo povo venezuelano, o povo que é democrático,
que esse tribunal que está ali hoje, né, os membros do colegiado desse tribunal de hoje, ele é ilegítimo. Então, o que aconteceu? Os juízes, né, a maioria deles, pediram asilo nos Estados Unidos e começaram a fazer essas reuniões, essas deliberações lá no Instituto, vamos entrar aqui, ó, vocês vão conhecer, lá no Instituto, vai entrar aqui, peraí, olha que entrar aqui, eu vou mostrar para vocês. Instituto Interamericano da Democracia, que fica na Venezuela, tá certo? Esse vídeo de cima aí, ó, que vocês estão vendo, né? Essa capa do vídeo, aí fala, ó, Tribunal Superior Supremo de Justiça da República Bolivariana da Venezuela. E aí esse vídeo foi publicado hoje, só que essa reunião aconteceu lá no Instituto. Essa sessão aconteceu lá no Instituto Interamericano da Democracia, que fica com a sede em Miami. Então vocês estão entendendo um pouco essa realidade da Venezuela, como é que é? Então tá bom. E isso é muito importante a gente entender, porque nós brasileiros ficamos de costa para a América Central, para a América do Sul, e de frente para o oceano, olhando para a Europa. Não, a gente tem que olhar para os nossos vizinhos, tá certo? Então, olha, vocês vão ver aqui, ó, esse é o resultado da eleição presidencial da Venezuela. E aí, eu vou explicar de onde que saiu esse resultado, que é o resultado reconhecido pelo legítimo Tribunal Supremo de Justiça, que hoje funciona provisoriamente no Instituto Interamericano da Democracia, que fica com a sua sede em Miami, tá certo? Então eu vou ler aqui, ó. Resultado da eleição presidencial da Venezuela em 2024, dados do CNE, Conselho Nacional Eleitoral, né, /PUD. Então vamos lá. A eleição presidencial da Venezuela em 2024 ocorreu em 28 de julho. Marcado por controvérsias, ocorreu em um contexto onde o governo de Nicolás Maduro controlava todo o poder e repressão ditatorial sobre a oposição política. O Conselho Nacional Eleitoral, CNE, controlado pela ditadura, anunciou resultados parciais, apontando uma vitória de Maduro com 51% e González 44% em 29 de julho. No entanto, sem transparência na divulgação das atas eleitorais. Opositores afirmam e provam que houve fraude no processo eleitoral e que Edmundo Gonçalves é o vencedor do pleito com 67% dos votos contra 30% de Maduro. Como prova, a Frente Ampla Plataforma Unitária Democrática, PUD, divulgou no site resultadoscomvenezuela.com arquivos e imagens das atas de votação digitalizadas com um QR Code verificável, arquivos CSV, com dados das atas da CNE em nível de sessão eleitoral para 24.532 sessões. Por esse motivo, devido à falta de dados abertos e transparentes do Conselho Eleitoral e até a sua total comprovação, utilizamos neste mapa os dados abertos disponibilizados pela plataforma unitária. Edmundo Gonçalves, ex-diplomata, PU, de Centro, obteve 67,14% dos votos, ou 7.156.462 milhões de votos, certo? 7.156.462 votos, ante 30,41% do seu oponente, ditador Maduro, PSUV,
regime autoritário, segundo dados preliminares. Dos 24 estados, incluindo o Distrito Capital, Caracas, tiveram percentual acima de 50% de votos a Gonçalves. Apenas um estado, Sucre, teve 49,9% de votos. O estado de Táchira, 81,94%. Por estados, Maduro teve maior percentual em Sucre, 47,7%, e menor em Mérida, 21,3%, baseados em 99% dos votos válidos e 81% das atas digitalizadas e apuradas pela PUD. 60% de participação eleitoral, última atualização prévia em 1º de agosto de 2024, às 11 horas da parte da manhã. Bem, então, esse aí é o relatório, vou até deixar o relatório aqui, foi isso que eu li para vocês, tá certo? Se vocês quiserem dar um print aí, vocês podem imprimir esse relatório. Bem, isso é o que tem, entendeu? Porque o Maduro engoliu as atas e não quis mostrar. Por quê? Porque a CNE fez essa apuração paralela, recolhendo as atas das urnas após o encerramento das sessões eleitorais, imprimia um para o fiscal, e aí os fiscais, que são documentos públicos, que eles têm que ser públicos, né? O que aconteceu? A oposição foi lá e computou todos os votos, né? Somou os votos dessas atas e deu esse resultado que dá vitória para Edmundo Gonçalves. Tá certo? Agora nós vamos entrar no vídeo do Tribunal Supremo de Justiça da República Bolivariana da Venezuela, tá certo? Que aconteceu nessa manhã em Miami, tá certo? Porque coisa que eu te falei. Inclusive, ele vai falar um pouquinho disso. Eu fiz um recorte pequeno, né? Vai dar mais ou menos, né, uns 10 minutos, mas vocês vão ter uma ideia precisa sobre isso. Mas antes, eu vou me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Este é o vídeo 353 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade, tá certo? Nós vivemos do apoio de vocês através do Pix, que está aqui na nossa base aqui, jpnoticias@gmail.com. Você pode depositar, fazer qualquer valor que vai ser válido para ajudar a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. E nós temos que cobrar dos nossos parlamentares uma posição com relação a essas questões que estão acontecendo na Venezuela. Aquele que não gosta de democracia, aquele que gosta de ditadura, não precisa assinar esse termo, né? esse pronunciamento. Né? Não sei como é que vocês vão dar o nome para isso, mas é importante que o nosso parlamento se pronuncie sobre as eleições. O Brasil não pode ficar omisso. O Lula fala por ele, não fala pela população. E nós sabemos qual é a linha ideológica do Lula e a inclinação dele e a relação dele com Maduro. Então não espere do governo brasileiro uma posição honesta, transparente, que vai colocar o Brasil dentro do contexto histórico do momento. É preciso que o Congresso, né, que os nossos parlamentares, que o parlamento brasileiro saia a público e coloque em público, olha, votamos, ou então criamos uma lista e temos a assinatura de metade mais um dos congressistas brasileiros que declaram, que reconhecem a vitória de Edmundo Gonçalves como presidente eleito da Venezuela. Então, agora vamos ao conselho, né, do Tribunal Supremo de Justiça e a sentença que eles estão dando. Vamos ver. Gracias al instituto que ha sido un pilar fundamental
en la lucha por la democracia, no solo por Venezuela, sino en el hemisferio y más allá, diría, en el mundo. En el día de hoy, digamos, un día histórico para los venezolanos, en medio de las dificultades que se vive en nuestro país, detenciones arbitrarias, torturas, todo lo que el holocausto nazi estamos viviendo los venezolanos. Por eso que es un momento de apoyo a nuestros hermanos que están allá, es un momento de darle también un mensaje a ellos de que a pesar de que estamos lejos, estamos más cerca que nunca, apoyando esa lucha que emprendió estos dos líderes venezolanos, como lo es María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Desde aquí a los familiares de los presos políticos, a los presos políticos que están en nuestras mazmorras, tengan todo nuestro apoyo, toda la confianza de que el tribunal no descansará hasta que llegue la justicia en Venezuela y los culpables de los delitos de lesa humanidad sean juzgados y encarcelados. Hoy el tribunal va a presentar dos decisiones importantes. La primera, la de donde se declara la nulidad de todo lo realizado por el írrito tribunal, ese brazo ejecutor del régimen que se encuentra en Dos Pilitas ocupando de manera espuria el Tribunal Supremo, así como otras instituciones que no se pueden decir instituciones porque para que haya la institucionalidad tiene que haber una democracia. De manera que la decisión que se toma en sala plena con todos los magistrados del Tribunal Supremo legítimo de Venezuela, y digo legítimo de Venezuela porque fuimos designados por una Asamblea Nacional en el año 2015, después de una consulta donde participaron más de 7 millones de venezolanos y aprobaron justamente la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y la Asamblea Nacional del 2015 procedió a todos los pasos constitucionales, desde el Comité de Postulaciones Judiciales hasta toda la sociedad civil que contribuye a la designación y escogencia de los magistrados, procedió a elegir a los nuevos magistrados. Al día siguiente, puesto que 3 de nuestros magistrados fueron encarcelados en las mazmorras venezolanas. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su nombre, nosotros, magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, actuando en sala plena, en ejercicio de los deberes constitucionales tipificados en los artículos 253, 254, 266, 333 y 350 de la Constitución de la República, acordamos emitir el presente pronunciamiento con el objeto de hacer conocimiento al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional del írrito alcance de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral y del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, considerando, primero, que la Constitución Política del Estado venezolano representa la primacía política axiológica y está enmarcada en la búsqueda de la realización de valores que establecen los fines y objetivos del Estado y de la sociedad, previstos en los artículos 1 al 9 de la Constitución de la República y especialmente el artículo 2 que establece que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, que ésta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, y que sobre elecciones auténticas este legítimo Tribunal Supremo de Justicia manifestó que las mismas requieren o se requieren para que el pueblo tenga el derecho de elegir, en donde se respete la real voluntad del elector, lo cual va mucho más allá del carácter universal del sufragio. Implica la necesidad de participación de los ciudadanos a través del voto libre
igualitario, directo y secreto, además de otras libertades, como la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Asimismo, la libertad de presentar candidaturas, la libertad del desarrollo de campañas electorales sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Todo lo anterior debe ir acompañado de las correspondientes garantías de veracidad del sufragio, esto es, del no falsamiento de resultados, un arbitraje electoral autónomo e independiente y un poder judicial autónomo y probo capaz de asegurar el control jurisdiccional de los recursos y reclamos que se presenten. Que de conformidad con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el acto de votación tiene una serie consecutiva de pasos que se inician con el acto de votación propiamente dicho. Terminado este, se pasa al escrutinio, totalización, el cual tiene un lapso máximo de 48 horas, presentación de los resultados, adjudicación y finalmente la proclamación de quien resulte ganador. Todos estos actos tienen que cumplirse cabalmente y de manera progresiva, y con excepción del acto de votación que es privado, todos los demás actos son públicos a los fines de garantizar la transparencia del resultado. Que la indebida judicialización del proceso electoral que ha pretendido asumir el ilegítimo TSJ, invadiendo las facultades que de conformidad con el artículo 293 son exclusivas del CNE. Quienes suscribimos este pronunciamiento, consideramos que la pretendida judicialización del proceso solo persigue convalidar la inconstitucionalidad encabezada por Nicolás Maduro Moros, en colusiva coautoría de los ciudadanos Elvis Amoroso Hidrobo y los rectores y demás rectores del CNE que no se abstuvieron. Los abogados Caricilia Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, el general en jefe Vladimir Padrino López y demás generales y almirantes que integran el alto mando militar en Venezuela, y el señor Tarek William Saab, quien ejerce ilegítimamente funciones de fiscal general de la República. Que vista la opinión emitida por las diferentes organizaciones internacionales en el marco de nuestras atribuciones constitucionales en defensa de la Constitución, el orden republicano y el Estado social de derecho y de justicia que propugna nuestra Constitución, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que se desprende de nuestra legítima condición, acordamos, primero, con base a las pruebas recopiladas por los diferentes testigos electorales, así como también de los informes emanados de las organizaciones antes señaladas, en acatamiento de la soberanía popular, se ordena al Consejo Nacional Electoral completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, declarando como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Edmundo González Urrutia. Por tanto, se declaran como actos inexistentes y por ende nulos de pleno derecho la proclamación leída por el ciudadano Elvis Amoroso Hidrobo en fecha 29 de julio del 2024, en la cual anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moro. Segundo, se declara nulo e ineficaz el documento leído por la ciudadana abogado Caricilia Beatriz Rodríguez, conjuntamente con los abogados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, quienes usurpando funciones pretenden validar jurídicamente la irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral. Tercero, se condena y rechaza la utilización del Poder Judicial y demás integrantes del sistema de justicia como instrumento de represión y persecución contra la disidencia y contra todo aquel que se perciba como tal, afectando la libertad y la integridad física, los derechos humanos y hasta la vida de los ciudadanos de Venezuela, que pacíficamente se oponga en acatar las ilegítimas decisiones antes referidas. Cuarto, declaramos que en la República Bolivariana de Venezuela se ha cometido una grosera inconstitucionalidad que pretende mantener en el ejercicio del poder a Nicolás Maduro Moro, subvirtiendo el resultado de la soberanía popular, haciendo un uso abusivo de la fuerza pública y con la complicidad colusiva del resto de los órganos de los poderes públicos. En consecuencia de lo anterior, declaramos que Venezuela se convierte en un estado fallido, donde los poderes públicos y las fuerzas del orden están al servicio del régimen y son utilizados como instrumento para sembrar el terror
y la zozobra a la población. Quinto, hacemos un llamado y un recordatorio a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y a los integrantes de los otros cuerpos de seguridad de Estado, de su deber de garantizar con abnegación, eficacia y dignidad la convivencia democrática y el respeto al pueblo soberano, así como la prohibición de usar las armas de la República en contra de la población civil, que solo reclama su derecho constitucional de elegir a sus autoridades y que se reconozcan los resultados de su elección. Sexto, advertimos y señalamos que todos los actos dictados en el ejercicio del poder público que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución están viciados de nulidad absoluta. Los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa sin que sirvan de excusas el cumplimiento de órdenes superiores. Séptimo, de conformidad con el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la resistencia civil es un derecho constitucional que se consagra como un derecho universal que pertenece al mundo de los derechos humanos y que permite a todos los ciudadanos desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas y que menoscabe los derechos humanos. Désele publicidad al presente pronunciamiento, cúmplase, dado, firmado y sellado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que por estado de necesidad se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica a los 30 días del mes de agosto del 2024, 214 años de la independencia, 165 años de la federación, y suscriben 20 magistrados que integran el tribunal. Muchísimas gracias. Então, gente, o que eu tenho que dizer para vocês, depois que vocês viram aí, ficou tudo em espanhol, né? Sem legenda, né? Ó, eu entendi tudo. Não sei se você entendeu, porque ele falou bem pausado, né? Se você não entendeu, eu lamento, mas ele foi bem claro, deu para entender direitinho o que ele quis falar. Então, nunca foi tão importante que o Brasil se posicione hoje mais rápido. Nós já estamos atrasados. Há muito tempo que eu venho falando sobre o processo eleitoral na Venezuela. Isso está mais do que evidente. Não basta chegar lá, ocupar uma tribuna e fazer seu pronunciamento não parlamentar. Vocês têm que ter o mínimo de organização. Vocês têm que se mobilizar, né, e fazer um ato público, reconhecendo, publicando, colocando isso para o mundo, inclusive para o povo venezuelano, para que isso chegue lá e fale, olha, o parlamento brasileiro do Brasil, que é a comunidade brasileira, reconhece o pleito e reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves da Venezuela como presidente eleito daquele país vizinho e amigo do povo brasileiro. Então, a gente tem os nossos problemas aqui, temos, é muito semelhante ao de lá, mas se nós perdemos o bonde da história, porque todos os países da América Latina estão se posicionando, quando não é o presidente, é o parlamento daquele país que se posiciona a favor da vitória de Edmundo Gonçalves. Então, o Brasil não pode ficar nanico, ele está nanico perante a comunidade internacional. E que o parlamento tenha essa capacidade de resgatar, né, essa predominância que sempre teve o Brasil dentro do contexto internacional. Então é para isso, é preciso que os parlamentares reúnam e colham uma assinatura de cada parlamentar, né, trazendo uma publicação e tornando isso público, reconhecendo a vitória de Edmundo Gonçalves no parlamento. Se o PSDB não quiser assinar, se o PT não quiser assinar, se o PSOL não quiser assinar, se o PSB não quiser assinar, problema deles. Aquele que não quiser assinar vai ficar fora da história, vai perder o bonde da história. Mas é preciso que aquele que é democrata, aquele que defende a democracia, aquele que defende o Estado democrático de direito, aquele que defende a soberania de um país, de um povo, que se comprometa e assina um termo, assina um pronunciamento e torne isso público
para tirar o Brasil dessa vergonha. E aí nós, daqui do Conselho, da Comissão Cidadã de Inquérito, aí já é com vocês. Isso aqui é para vocês, membro do Conselho. Nós vamos votar para ele, se nós conseguirmos, se nós reconhecemos a vitória de Edmundo Gonçalves ou não. Tá certo? Se nós vamos fechar com o que fechou, né, o Tribunal Superior de Justiça legítimo, não é a turma da alfaiataria, não, né, que deu a sentença lá, né, de uma sede provisória em Miami, né, do Instituto Interamericano da Democracia. Então, se vocês estão fechados com o legítimo Tribunal Supremo de Justiça, aquele democrático que nós conhecemos, que acabou de falar aqui, vocês curtam esse vídeo. Nós consideramos que os membros da Comissão Cidadã de Inquérito é em torno de 1000. Então, se nós conseguirmos 500 curtidas, mais 501 curtida, nós podemos falar que a Comissão Cidadã de Inquérito brasileira reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves, eleito presidente da Venezuela esse ano, no pleito de 2024. Então, eu preciso que você faça com que esse vídeo tenha bastante curtidas para que a gente ultrapasse a marca de 500 curtidas e dar essa vitória, né, reconhecer a vitória de Edmundo Gonçalves, assim como a maioria dos países democráticos do mundo estão se posicionando a favor desse resultado. Tá certo? E compartilhe, comente para dar visibilidade para esse vídeo, impulsione esse vídeo, faça com que ele tenha bastante compartilhamento para a gente levar isso a todos os parlamentares brasileiros, para que eles possam colocar o Brasil de volta no bonde da história. Nós estamos virando palha internacional, nós estamos virando piada internacional. Então nós brasileiros que temos orgulho na cara, que temos vergonha na cara, que aprovamos o processo democrático, que aprovamos a transparência, que faça com que esse vídeo corra por mais pessoas possíveis e que ele possa atingir o nosso objetivo, que é mais de 500 curtidas, para a gente reconhecer legitimamente a Comissão Cidadã de Inquérito reconhece a vitória de Edmundo Gonçalves como presidente eleito da Venezuela. Tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e proteja toda essa América Latina, essa família maravilhosa, esse povo maravilhoso. Não podemos virar as costas para esse continente. Nós, brasileiros, temos essa responsabilidade, não só porque deitamos num berço eterno, que recebemos de herança esse continente que é o Brasil, que ele é grande, ele é maior do que a Europa. Então, nosso compromisso como cidadão brasileiro é de preservar, né, esse legado que nós temos, esse lugar que nós temos na história, esse lugar que nós temos na América Latina. Temos que ter responsabilidade agora, nesse momento. Temos nossos problemas aqui, que não é diferente do de lá, mas o que vai fazer a gente amadurecer é saber se posicionar em favor dos povos da América Latina, aqueles que pregam pela democracia, que pregam pela justiça e pelos devidos processos legais e defendam os direitos humanos, contra a ditadura, contra a opressão, contra esses regimes nazifascistas que querem impor uma vontade para a maioria, goela abaixo, usando de cambalacho para ganhar as eleições. Tá bom? Então ajude e compartilhe. Tá bom? E quem quiser contribuir, está aí, nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Obrigado para aqueles que já estão contribuindo, eterna gratidão, porque vocês fazem parte dessa história, desse momento grandioso que nós brasileiros estamos criando com essa Comissão Cidadã de Inquérito. Seja parte, se envolva, se comprometa, não deixe, não fique fora da história. Eu estou aqui à disposição de vocês, trabalhando com vocês, para pacificar essa nação e para trazer de volta o orgulho de ser brasileiro. Tá certo? Um abraço.